Neste vídeo vamos falar sobre o superego. A intenção nossa é divulgar a psicanálise. O ego é uma dimensão da mente, não é? Que tem uma função diferente do id e do ego, ao mesmo, são unidos uns com o outro na mesma faz, sabe? São unidos, mas têm as suas fronteiras e suas funções, digamos, diferentes. E um ou outro, um complementa o outro, o id, o ego e o superego. Nós falamos do id e do ego em outros vídeos, dá para encontrá-los aí na mídia social. O superego pode ser ele entendido como um sensor crítico do comportamento do inconsciente, porque o inconsciente ele arquiva tudo, e ele não tem lei, ele não tem norma, a única lei dele é satisfazer o prazer, o desejo, não importando o lugar, a circunstância e nem as consequências. E o ego, claro, ele tem a função de filtrar, de passar para a realidade real, não é? Os impulsos internos. E o superego é aquele que é o sensor crítico, que cria culpa, que cria remorso, enfim. De qualquer forma, o id é forte. E quando o ego é fraco e o superego é fraco ou primitivo, enfim, a pessoa tem comportamento tempestivo. A pessoa, é verdade, não tem controle, como disse, é descontrolado ou descontrolada. Como também uma parte do ego, do superego, aliás, corresponde uma censura também do consciente. O ego incomoda, né? O superego incomoda o ego. E o id incomoda o ego, né? Então é interessante isto, né? É interessante. Olha, nele encontra toda a nossa bagagem cultural, nele está a consciência moral, né? Tudo formado como a consciência moral de uma pessoa está baseada nos valores internalizados dentro da pessoa, pelos pais, pelos avós, pelos tios, e também comportamentos incutidos na cabeça da pessoa, também pelas normas sociais, culturais e éticas. Para Freud, o superego é herdeiro do complexo de Édipo. O complexo de Édipo é aquela fase, não é, da criança, digamos, de 4 a 3, 5 anos, 6, mais ou menos, que a criança acha que ele é diferente a criança, o menino acha que a irmã é diferente, o menino geralmente gosta da mãe, a menina gosta mais do pai, e depois cria um pouco a confusão, a criança está descobrindo, não é, o mundo e conhecendo o mundo através do conhecimento da mãe e do pai, ou então de quem cuida da criança, não é, nem necessariamente os pais biológicos, né? Geralmente são cuidadores, tutores. É importante essa literatura da psicanálise na formação da criança de 0 até 18 anos, digamos, até a adolescência. Tem muita coisa importante, não é, para refletir e compreender, porque é aí que forma o cidadão que vai agir e organizar o mundo que a gente é obrigado nele a viver. De forma que o superego é formado pela interseção, né? É gozado, né? Ele é formado a partir da exigência do id e também do ego. Aí surge, então, o
superego. Ele é formado também, não é, pela toda a bagagem e valores e padrões e comportamentos, né, em que a gente recebe desde quando nasce, né, na fase oral, na fase anal, na fase edipiana, né, e também na fase da latência e também na fase, né, da puberdade, né, da adolescência. Na criança, ele não predomina, né? É interessante, né? Que na criança, quando a criança é pequenininha, né, ela só tem o id, segundo Freud. E quando a criança começa a crescer, começa a perceber que existem barreiras. A criança não pode mais sair sem roupa. Ela começa, não pode, vai chegar a visita. Então, como eu podia e agora não posso mais? Enfim, e a criança começa a ver que tem limite à vida. Não é? E os seus desejos, às vezes, quando recebe um não, lembra daquela criança que faz birra, que pula, que xinga, que morde, que bate na mãe? Tem toda uma literatura em torno disso daí. Que, por exemplo, a Melanie Hein, ela tem toda uma literatura em torno desta faixa etária. Então, quando a criança é bem pequena, só tem id. Depois que vai crescendo, vai formando o ego e o superego com o tempo. Né? Isso é interessante. Né? Por isso que muitos adultos ainda hoje agem como crianças. Adultos agindo como crianças, né? com adolescentes, enfim, e aí tem todo aquele mal-estar, sabe, mal-estar mesmo, não consegue se adaptar, né? Se adaptar com o mundo, no mundo externo, porque teu mundo externo ainda não amadureceu, por isso não cresceu. Né? A função da psicanálise é para ajudar você a crescer, a fortalecer o ego, e aí, sabe, conseguir viver o bem-estar que você tem direito. Por isso a importância de fazer análise. É interessante, não é? A criança, quando ela recebe o não, ela faz um show, faz um escândalo. Não é? E depois, quando a criança apanha, né, ela também acha que pode repetir o que ela aprendeu. Tem crianças nas escolas que repetem cenas de novela. Né? E é criança de 3, 4 anos, 5. Acha que pode tudo. É um grande desafio para os educadores. Você que tem uma criança ou duas em casa acha que dá trabalho? Imagina cuidar de 10, 15, 20 crianças, né? Por um período de 6 horas ou 5 horas. Então, veja bem, precisamos de valorizar, de buscar cultura, de buscar entendimento, aprofundar na ciência, em que ajuda a cuidar do cidadão desde quando nasce. É gozado, né? Existe Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança, não é? Não seria necessário. De forma que pensar o superego é também você se autoconhecer e amadurecer e arrumar um jeito de melhor neste mundo viver. É interessante, né, que esta, sabe, essa tomada de consciência de que a nossa consciência, o nosso pensamento está ali. Os nossos sentimentos eles ficam todos ali, digamos, pressionados pelo superego e pelo id, sabe aquelas vontades? E que tem gente que descamba para o jogo, para a comida, para a vida desenfreada, enfim. Então, porque excede só o desejo primitivo, a violência, né?
com as crianças, a violência com os idosos. O que leva uma pessoa a brigar e atirar no colega da mesma torcida, só porque o time perdeu? Né? Instinto não domado, o ego fragilizado. Então, veja bem, tem um psicanalista, olha o que ele disse, Fenichel. Ele disse: a agressividade do id, antes dirigida aos objetos, contribui para a formação do superego. Essa agressividade, assim, transformada, acaba tornando o ego por objeto como uma intensidade variável, conforme o objeto. Interessante, né? A energia que brota do interior de acordo com o interesse. A energia sai de acordo com o interesse de conquista, de atingir o alvo, o objeto. Tipo, eu vou fazer alguma coisa para minha mãe, que eu gosto dela, a intensidade é diferente de fazer alguma coisa por uma pessoa que não gosta muito, enfim. A intensidade do sofrimento de uma perca do ente querido, ou de um estranho, a gente sente, mas é diferente. Então, tudo isso é importante a gente refletir, a gente memorizar, pensar e até para a gente se autoconhecer. Também o Talaferro, o que ele disse? O superego representa todas as restrições morais e de todos os impulsos para aperfeiçoar. O superego é aquele que quer aperfeiçoar os nossos impulsos, os nossos desejos. Desejos de quê? De poder, de riqueza. Tem pessoas, eu aprendi isso já há muito tempo, né? Se você quer conhecer uma pessoa, dá para ela dinheiro e poder. Ela se transforma. E o dia que ela perde o poder, ela também perde o rumo. A mente fica completamente doente. Para ele, o conhecimento das nossas existências, tudo, a compreensão que nós temos de nós, o jeito da gente lidar com determinada coisa, cria um sintoma, cria uma possibilidade de reação, enfim. O comportamento humano é motivado pelos impulsos, que não são controlados pelo ego, ou então e meio também pelo superego. Sabe aquele pai que espanca o professor? Sabe que é gozado, né? Que tem uma citação de que aqueles censores que avaliam livros, documentários, eles colocam ali o seu superego punitivo, para realizar seu desejo, digamos, severos, os desejos interiores, e o ego também punitivo aproveita. Tem gente que é movido a isto, já é muito comum isto, a criança ter medo quando o pai chega em casa, ou da determinada professora. É interessante, isso marca o futuro da gente. Isso faz a gente ter medo da escola, de fazer prova, enfim. Mas o superego, ele luta pela perfeição. Ele exige, sabe, comportamento, depende do ego, né? Do nosso. Ele faz a gente se corrigir, ele se esforça para ajudar a gente a errar menos, a ser menos neuróticos, ou psicótico, até perverso. Em outros vídeos pretendo então fazer reflexão sobre essa questão da neurose e psicose e perversão também, com a intenção de divulgar a psicanálise. De forma, para a gente concluir este vídeo, veja bem, o id, ele está situado sempre no inconsciente e é regido pelas leis suas mesmas. O id sempre quer
satisfazer seus desejos. Não importa o lugar e nem as leis, nem as consequências. Por isso, as pessoas perturbadas, doentes da mente, precisam ser cuidadas. Não é? O depressivo, enfim, a pessoa, quando ele quer ter um desejo e não consegue realizar o desejo, ele morre. Ele morre, é verdade. Ele morre, ele aguça os instintos de morte dentro de si. Se o ego é fragilizado, ele só quer dormir e fugir do mundo real. Mas de forma que o id, o ego e o superego, eles têm limites na mente humana, e os limites são imprecisos. Eles têm fronteiras que são comuns, mas são diferentes e ao mesmo tempo misturados, digamos assim. É como você colocar o café na água e o café vai marcando aonde que está ele, um que está mais escuro, outro lado menos, enfim, esta mistureba, mas está sempre unido. E é por isso que tem aqueles sentimentos de culpa, de arrependimento, eu não devia ter agido assim, enfim. Mas é importante a gente autoconhecer, porque daí é importante você fazer análise. E, aliás, o psicanalista, ele ativo, ele precisa de fazer análise, ser supervisionado e também precisa de estudar sempre. Estudar e fazer análise, ser analisado e ser supervisionado para ser ativo, não é? Porque daí ele vai crescendo. Não é? Às vezes o comportamento do outro fica diferente quando a gente conhece que a gente também precisa de ajuda e a gente está buscando e está crescendo na busca. É muito interessante. Eu recomendo que se você tem interesse de conhecer a psicanálise, não só para ser psicanalista, mas para conhecer você mesmo, pode procurar o Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, que tem o curso sempre online, né? E aí você poderá, então, fazer um curso para se autoconhecer e também até para poder uma função a mais no mundo presente, como um futuro psicanalista pode ser. Se você gostou deste vídeo, você gostaria que você compartilhasse, que você divulgasse e se inscrevesse aí, inscreve no nosso canal e vamos divulgar e vamos compartilhar. Saúde e paz, qualquer momento a gente volta com mais.